Ele é a imagem do Deus invisível. Que afirmação, que resposta que vem de encontro àquilo que de mais importante deve existir dentro de nós. O anseio, o desejo de termos um contato verdadeiro com o Deus que nos criou. E essa afirmação nós encontramos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, na primeira parte do versículo 15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso vem trazer respostas importantes para nós. A primeira que queremos considerar é a resposta a respeito de como saciar a sede que existe no coração do ser humano. Então, mesmo que muitas vezes seja negado pela nossa teimosia, pela rebeldia que existe no coração do ser humano, ele tem sede de Deus. Por isso que o salmista dizia: minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que nos criou, o Deus que nos conhece e que sabe que nós precisamos de ter essa sede saciada. Mas para isso ele nos mandou Jesus. Jesus veio porque Deus nos amou ao ponto de mandar o seu Filho, entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos o perdão e para que pudéssemos ter a nossa sede saciada de uma forma perfeita, dia após dia e eternamente. Por isso que Jesus ele se apresenta como sendo o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E ele muitas vezes nos fala a respeito dessa questão tão importante. Ele veio para tirar a nossa sede espiritual, e quando nós temos a sede espiritual resolvida, nossa vida física, mental, familiar, social fica também resolvida, fica equacionada e com soluções perfeitas que vêm através do nosso Deus. O segundo aspecto importante que nós encontramos nessa afirmação é que ela vem de encontro ao anseio que existe de eternidade nos nossos corações. Nós louvamos a Deus porque essa afirmação é feita pelo Espírito Santo. Deus nos fez, e como o Eclesiastes diz, tudo apropriado, ao seu tempo, e também pôs em nós o anseio pela eternidade. Então o ser humano, como muitas vezes na sua rebeldia, ele diz que não é eterno, mas nós temos uma eternidade para ser resolvida, e essa eternidade só é resolvida quando nós cremos na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra. Então esse convite, ouça Jesus, leia a palavra. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, uma decisão que você tem, o Espírito Santo quer que você tenha, crê em Jesus, tem a vida eterna. Então a resposta é essa, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, apesar de sermos pecadores, mas passou da morte para a vida. Então, esse é o segundo aspecto importante. Primeiro, Deus resolve a nossa sede. Em segundo lugar, Deus faz com que nós possamos, então, ter a questão da eternidade resolvida. E durante a nossa existência aqui, nós precisamos todos os dias de ter essa verdade de que Deus fez com que o seu Filho fosse a imagem do seu ser, porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E o escritor aos Hebreus, ele faz uma descrição importante a respeito de Jesus. Havendo muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem do seu ser. Então, quando nós louvamos, glorificamos a Deus porque conhecemos essa verdade, que Ele é a imagem do Deus invisível, nós sabemos que o recurso que nós temos para ver o nosso Deus é a palavra de Deus. É a palavra que pode ser ouvida, é a palavra que pode ser lida através do braille, a palavra que pode ser encontrada na nossa vida através da linguagem dos sinais. Então, todo ser humano pode ter acesso à palavra, por isso que nós suplicamos que Deus nos faça pessoas que estejam realmente interessadas em que essa palavra esteja alcançando todos os seres humanos. Porque se queremos ver a Deus, só é possível ver através de Jesus. Por isso que João, quando nos fala a respeito de Jesus, fala aquele Jesus que é a palavra tornou-se carne, se fez ser humano e viveu entre nós.
Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, toda a misericórdia de Deus que nós precisávamos foi resolvida através de Jesus, cheio de graça, favor imerecido. É a graça que sustenta, a graça que cuida de nós, a graça que trabalha com a nossa vida, não só apenas na salvação, mas na nossa honra, porque enquanto nós estivermos no mundo, nós precisamos de alguém que cuide da nossa honra. Só Deus pode fazer isso. Por mais que nós queiramos ser honestos, íntegros, só Deus tem condições de cuidar da nossa honra. Por isso que o salmista já nos faz essa referência, essa resposta importante para a nossa vida no Salmo 62, versículo 7. Ele cuida da nossa salvação, cuida da nossa glória, ou seja, cuida da nossa honra. Então nós agradecemos, louvamos a Deus, porque o grande anseio que existe no ser humano, ter a sua sede saciada, o anseio pela eternidade, o anseio de ter uma vida que recebe os cuidados do Deus invisível, ele é feito totalmente, perfeitamente através de Jesus Cristo, porque Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. E Ele tem então o poder de fazer com que eu tenha esse acesso, essa supervisão, essa ação poderosa de Deus na nossa vida para fazer com que nós possamos viver uma vida com qualidade, uma vida em que nós sejamos úteis para Deus, que nós possamos estar transmitindo essa palavra para aqueles que ainda não têm a resposta tão importante. Como conviver com Deus invisível? Através da palavra, e a palavra é Jesus, e nós temos acesso a ela através da escrita, através do ouvir, através do ler, através da linguagem de sinais, e muitos que não têm condições de ver a visão física podem fazê-lo também através da leitura dos dedos, do braille. Então, que Deus nos faça pessoas que transmitam essa verdade, que orem, que intercedam, rogando ao Senhor da Seara que todos os 3,5 bilhões, como são estimados, das pessoas que fazem parte da estimativa daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, possam ouvir falar também de Jesus e entenderem e viverem e receberem essa verdade. Ele é a imagem do Deus invisível e nós louvamos, agradecemos a Deus por termos essa verdade dentro dos nossos corações e vivemos na dependência total dela. No poder do Espírito Santo, tudo fica bem. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.